Em nossa segunda parte do torneio, nós gostaríamos de saber em que se baseia o tratamento, como ele é feito, quem de nós pode fazer esse tratamento. Bem, o tratamento se baseia num aspecto médico que é o seguinte: o ser humano, todos nós, não vivemos isolados, nós vivemos dentro do nosso meio ambiente. Nesse meio ambiente, a gente está sempre interagindo com o nosso meio ambiente. Ora, quem faz essa interação do nosso organismo com o meio ambiente que nos cerca, é um eixo dentro do corpo da gente que é formado por uma área que a gente diz psiconeuro, ou seja, aspectos emocionais neurológicos, num ponto como se fosse um tripé. Na outra parte, o sistema endócrino, que a gente leia-se hormônios, os mensageiros do corpo. E no terceiro pé, o sistema de defesas, que é o sistema imunológico. Esse equilíbrio é importante para a gente estar saudável. Na medida em que a idade vai avançando, né, existem desequilíbrios que vão ocorrendo neste eixo. A repercussão em um pezinho do tripé, a mudança de posição, repercute nos outros dois, sempre. Então, é importante saber que um dos principais aspectos que nos faz envelhecer mais ou menos rapidamente, além dos aspectos gerais que nós sabemos com relação aos bons costumes de um bom estilo de vida, é como a gente lida com o estresse. O estresse, que a gente chama de estresse, é um mecanismo de defesa que a gente traz desde a época das cavernas, sabe? Desde a época das cavernas, quando o homem descia das cavernas, ia pegar na pradaria uma fruta, ou ia pegar água, e de repente ele se virava e dava com um tigre ou um bicho. Naquele momento, o organismo disparava uma reação chamada de estresse, que ele conseguia fugir ou lutar. Ele tinha que decidir isso rapidamente. Isso é visto, os telespectadores podem ver isso da mesma maneira, ao atravessar uma rua. Ao atravessar a rua e vem uma freada ou uma buzinada de carro e a pessoa, naquele imediato momento, ela tem que saltar longe, não é? Senão ela é atropelada. Então esse é o mecanismo. Então ele é ligado e é desligado. Muito bem. O estresse, o problema nosso, Oswaldo, é que na época das cavernas a gente ficava estressado com a chuva, com a falta de comida, com os bichos, etc. Hoje, as pessoas se estressam com coisas reais, mas se estressam muito com coisas que não existem, ou com coisas que não têm a menor repercussão racional para as pessoas. Então, a questão não é o estresse em si, é como a gente reage àqueles fatos que a gente imagina que sejam estressantes. As pessoas não lidando bem com isso, né, e se tornando cada vez mais, entre aspas, estressadas ao longo do tempo, isso afeta, baixa as defesas no outro pezinho, aumenta a inflamação do corpo da gente, que resulta em doenças, não é? Vai baixando hormônios, e a baixa dos hormônios interfere no psicológico, interfere nas defesas e assim por diante. Então a pessoa começa a criar um ciclo negativo de descendente em que o corpo dela vai piorando, e se esse ciclo não for quebrado, ela vai adoecer e envelhecer precocemente. Existe, por exemplo, Oswaldo, com relação a isso, quando se estudou casos de neoplasias, de cânceres, de alguns cânceres, e também
de doenças, por exemplo, autoimunes ou doenças de tireoide, se verificou que 12 meses antes essas pessoas tinham tido uma crise de estresse muito importante, muito significativa, ou perdas, ou enfim. E isso é muito frequente. Se vocês forem olhar na história, vai dar. Então, a pessoa tem que lidar bem com isso. Esse é um aspecto. O segundo é a questão hormonal. Depois dos 20 anos, nós temos vários hormônios no corpo que são os mensageiros, né, dizendo como é que o corpo tem que funcionar. Depois dos 20, 25 anos, esses hormônios começam a cair. E eles caem com maior ou menor velocidade dependendo do nosso estilo de vida e dependendo do estresse. Então, se nós lidarmos bem com o estresse e se nós tivermos um bom estilo de vida, nós vamos fazer com que esses hormônios caiam mais lentamente. E ao cair, a gente começa a ter a modificação do corpo da gente. Então, aspectos de avaliação o médico, quando vai avaliar um paciente que se propõe a tratar esse estilo de, eu vou usar a expressão, de anti-envelhecer, ou buscar uma estratégia anti-envelhecimento, ele vai começar, a primeira coisa, ele vai começar pela história familiar da pessoa. Por quê? Porque se filho de peixe, peixinho a parte genética é importante. Então ele ali já vai detectar alguma coisa, vai ver como a pessoa vem se cuidando. Bom, depois disso, sim, ele vai avaliar como a pessoa lida com o estresse, como é que está o estresse, vai fazer um perfil hormonal na pessoa para ver como é que estão os hormônios. E um aspecto extremamente importante é o aspecto chamado de inflamação subclínica ou inflamação silenciosa. O que significa isso? É a inflamação, que é uma reação do corpo da gente a um trauma, a uma modificação, porém, abaixo do limiar da dor. Por exemplo, se eu dou uma canelada na cama, dói, incha, dói, fica vermelho. Aquilo é uma inflamação, mas decorrente de uma batida. Agora, eu posso ter inflamação por exemplo, utilizar excessivamente o açúcar. Eu posso ter uma inflamação decorrente de alimento, de exposição solar, de cigarro. Existem inúmeros fatores que levam a nos fazer a inflamação subclínica, a própria alimentação. Essa inflamação subclínica, hoje se sabe que está na gênese, preste atenção, essa inflamação subclínica está na gênese de 99%, para não dizer 100%, de todas as doenças que nos acometem após os 50 anos de idade. Então, o médico consegue hoje ter exames que dizem como está essa inflamação. Então, vendo a história do paciente, vendo como é que ele está, como é que ele se comporta no estilo de vida, avaliando o estresse dele e como ele reage ao estresse, vendo o perfil hormonal dele e vendo todo esse perfil de exames de inflamação, a gente consegue avaliar aonde a pessoa está indo. Ou seja, se ela está, eu vou usar a expressão, entre aspas, envelhecendo mais rapidamente ou menos rapidamente. Então, isto é que se baseia o tratamento. E como é feito? Bom, existe toda uma estratégia. Existe uma estratégia clínica, não é? Tem-se começar do estilo de vida, né? Alimentação, sono, sexo, etc. Parte hormonal, quando se tem quedas hormonais importantes, tem que se repor. Hoje se sabe que os hormônios, eles não são limitados a uma parte do corpo, eles são hormônios de corpo total. Exemplo, testosterona nos homens. A testosterona é dita, a testosterona é hormônio masculino. Muito bem. Mas, então é hormônio sexual? Também é. Mas nós temos mais receptores, pasmem,
temos mais receptores de testosterona no coração do que nos testículos. Ou seja, a queda da testosterona é risco para doenças cardiovasculares. Entendeu, Oswaldo? Então, entender mesmo eu não estou entendendo, mas que eu estou gostando, eu estou. Não, é isso aí. Então o que acontece? Vamos pegar um outro exemplo. A mulher que entrou na menopausa, ela já não produz quantidades habituais, normais, de estradiol, de progesterona. O estradiol é um hormônio que tem mais, os homens também têm, né? Homens e mulheres têm os mesmos hormônios, é que o homem tem alguns mais intensidade, então são mais testosterona, e as mulheres têm mais o estradiol, mas os homens também têm. Então, esse estradiol, Oswaldo, ele é importante. Mas é o hormônio feminino, agora está em menopausa, não precisa fazer nada, porque não tem calorão, não tem isso, não tem aquilo. Só que o estradiol é extremamente importante para o cérebro, para a pessoa não ficar deprimida, para a pessoa ficar inteligente, para a pele, para o cabelo, para os dentes, para os ossos. Então, há uma mudança de atitude com relação a olhar o que a gente chama de envelhecimento. Nós temos, tá? Lamentavelmente, eu vou ser obrigado a interromper pelo não tem problema. Tempo, mas eu gostaria de deixar marcada uma próxima, claro, porque ficaram várias perguntas que deveriam ter sido feitas e não foram, porque o assunto. Mas com o maior prazer, Oswaldo. Eu agradeço bastante a sua presença aqui, tenho certeza que os telespectadores aproveitaram e vão fazer mais ou menos que nem novela. Do próximo capítulo, nós continuamos. Vamos continuar tratando desse mesmo assunto. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pela atenção. Imagina, o prazer é meu. Muito obrigado aos senhores telespectadores. Ótica Esmeralda, há 40 anos em Lajeado, a melhor opção na hora de comprar joias em ouro 10 e 18 quilates, anéis, pulseiras, correntes, brincos com detalhes em pedras brasileiras e em ouro branco. Óculos solar com 100% de proteção. Ótica Esmeralda, a qualidade que você conhece. No centro de Lajeado, na Júlio de Castilhos 701. Modeline, confecção de uniformes para empresas dos mais variados ramos. Alto padrão de qualidade, valorizando a imagem da sua empresa. Modeline, solução em confecções e uniformes. Rua Leopoldo Susba, 143, no bairro Americano, em Lajeado. Fone 3748-9760. Urivaldo e Tato Cabeleireiros. Ambiente climatizado. Profissionais especializados em cortes de cabelos masculinos para todos os estilos. Urivaldo e Tato Cabeleireiros. No centro de Lajeado, fone 3011-1853. O segredo da sedução não está na bolsa da moda. Nem mesmo em sapatos caros. Menos ainda em vestidos de grife. O segredo tem que estar em você. Débora Seco para água de cheiro. Na Lotaria Johann você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Sevamix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotaria Johann, na Rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajeado. Salão Labella, onde você encontra tudo em cabelos. Mega hairs, faixas, perucas, mechas coloridas e toda a linha de produtos Raco. Salão Labella, o Salão da Lourdes. Na Borges de Medeiros, 297, em Lajeado.